A promessa da automação é revolucionar tudo, né? Mas a verdade é que para muita gente ela acabou virando uma verdadeira armadilha. Uma jornada cheia de promessas quebradas e de escolhas bem frustrantes. É sobre essa armadilha que a gente vai conversar hoje. Para quem trabalha com tecnologia, essa imagem aqui resume um dilema diário, a tal da armadilha da automação. De um lado, ferramentas que parecem fáceis, mas que não entregam o que se precisa de verdade. E do outro, soluções superpoderosas que quase ninguém consegue usar. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa desconstruir o problema. E ele tem nome, como a gente viu, a armadilha da automação. Olha só esse contraste. De um lado, o mundo no-code, super rápido para começar, mas que logo vira uma gaiola, sabe? Cheia de limitações e com custos que não param de subir. Aí do outro lado, o desenvolvimento customizado. O poder é infinito, claro, mas o custo, nossa, é proibitivo em tempo, dinheiro e principalmente em talento especializado. No fim das contas, a sensação que fica é que a gente sempre sai perdendo. Mas e se essa escolha for um falso dilema? E se não precisasse ser assim? É exatamente essa a proposta do NN, uma solução que vem para ser o melhor desses dois mundos. A chave para entender o 8N está nesse termo aqui, Low Code Híbrido. A ideia não é substituir o código, de jeito nenhum. É sobre integrar o código. A plataforma te dá a simplicidade de uma interface visual, mas com aquela carta na manga de poder injetar código sempre que a coisa fica mais complexa. E essa abordagem, olha, não é de hoje. A trajetória do N8N mostra uma evolução bem clara. Mas o grande ponto de virada, o momento-chave, foi ali em 2022. Foi quando a plataforma integrou IA de verdade, no seu núcleo, sabe? Isso permitiu automações muito mais inteligentes e contextuais, o que simplesmente impulsionou um crescimento exponencial. E claro, o mercado está de olho nisso. 55 milhões de euros em financiamento e não é qualquer um investindo. A gente está falando de gente como a N Ventures, da NVIDIA. Isso aqui não é só um investimento, é uma aposta alta de que o N8N vai ser uma peça crucial na infraestrutura de IA do futuro. Ok, agora que a gente já sabe o que é um NN, vamos entender por que ele é tão diferente. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma palavra: flexibilidade. E essa flexibilidade já começa num ponto que dói no bolso de todo mundo. O preço. A maioria das plataformas cobra por cada tarefa que roda. Isso faz com que fluxos de trabalho complexos fiquem exponencialmente caros. O N8N vira essa lógica de cabeça para baixo, cobrando por fluxo de trabalho. O que isso quer dizer na prática? Que um processo com 50 etapas custa a mesma coisa que um com 5. A complexidade deixa de ser punida, ela passa a ser incentivada. Isso não é papo de marketing, não. É um sentimento que ecoa por toda a comunidade de usuários. Se você for em fóruns, em sites de avaliação, a mensagem é a mesma. A capacidade de adaptar a ferramenta às suas necessidades, e não o contrário, é o que a torna, bom, incomparável. Mas a verdadeira flexibilidade vai muito além do preço. Ela vem do controle. Controle total. Por ser open source, o N8N pode ser hospedado na infraestrutura da própria empresa. Isso significa que os dados nunca saem de casa. Isso garante soberania total e conformidade com regulações pesadas como a LGPD e a GDPR. Para muitas organizações, isso não é só uma funcionalidade a mais, é um requisito básico para começar a conversa. Então, se a flexibilidade é a base, a IA é o que está levando o N8N para o futuro, mas não de qualquer jeito. A abordagem aqui é sobre transparência, e essa é a grande virada de chave. A IA é incrível, a gente sabe, mas ela tem um problemão, a opacidade. Muitas ferramentas de IA funcionam como uma caixa preta. Você dá um comando, recebe um resultado, mas não faz a menor ideia de como a IA chegou naquela conclusão. Para um negócio, isso é um risco gigantesco. E a resposta do New Edge para esse risco é uma mudança de filosofia da água para o vinho, a abordagem da caixa de vidro. Em vez de esconder a lógica, a ideia é escancarar, deixar tudo completamente exposto. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque com a caixa de vidro, cada passo da decisão da IA pode ser auditado. Se um erro acontece, dá para saber exatamente onde e por quê. E para questões de conformidade, é possível provar o raciocínio por trás de cada ação que foi automatizada. Isso muda o jogo. Na prática, como é que isso funciona? Imagina só, uma IA analisando um contrato. De repente, ela encontra uma cláusula com um valor muito alto. Em vez de agir sozinha, ela pausa o processo e manda uma notificação para um gerente aprovar. Isso é o Human in the Loop. A IA faz o trabalho pesado, mas a decisão final, aquela mais crítica, continua sendo humana. Então, o que tudo isso significa no final das contas?
Flexibilidade, controle, transparência significa uma forma completamente nova de pensar em automação. É automação com liberdade. E essa liberdade toda está dando poder a um novo tipo de profissional, o construtor híbrido. Não é puramente um desenvolvedor, nem só um analista de negócio. É aquela pessoa que consegue combinar automação visual, conhecimento de APIs e um pouco de código para construir soluções super robustas, de forma independente. O objetivo final, a missão que une todos esses conceitos, é muito clara: é entregar automação sem compromissos, sem precisar escolher entre poder e simplicidade, entre flexibilidade e controle, ou entre a inteligência da IA e a transparência dela. Mas, claro, toda essa liberdade e poder não valeriam nada sem confiança, né? E é exatamente isso que os usuários mais destacam. Como um CEO disse numa avaliação na G2, o sentimento é que o N1N é uma plataforma sólida como rocha. E isso tudo nos traz de volta à pergunta do começo. A automação no dia a dia da sua organização está sendo feita com liberdade ou será que ela ainda está presa naquela mesma armadilha de sempre?